nossos corações, se manifeste, Senhor, de maneira poderosa no nosso meio. Esta é a nossa oração e já agradecemos por essa grande bênção, orando no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com todos vocês. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 7, Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 7. Quero cumprimentar você que está aqui conosco, nesta manhã de sábado, na Igreja Adventista do Campo de Fora, você que está acompanhando também pela internet, que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira muito, muito poderosa e rica. O tema desta manhã, na sequência dos 10 dias de oração, é vencedor no juízo investigativo, ou vencedores no dia do juízo investigativo. Esse tema do juízo investigativo é um tema muitas vezes pouco compreendido, até no nosso meio mesmo. É um assunto até muitas vezes pouco pregado nas igrejas. Confesso a vocês que uma vez e outra a gente pode ouvir uma mensagem sobre este assunto. Alguns opositores à Igreja Adventista do Sétimo Dia dizem que esse tema do juízo investigativo não existe, é algo inventado, para tentar ali acalentar o coração da questão do desapontamento de 1844. Mas esse é um tema importante, e eu e você precisamos até dominar este assunto, para que se alguém se opuser a essa doutrina tão importante, a gente possa saber defender e explicar como funciona. A gente vai estudar um pouquinho esse assunto nesta manhã, porém não vamos esgotar o assunto. O assunto é bem amplo, daria para fazer aqui talvez uns 4, 5 sermões só sobre esse assunto, mas com certeza o estudo também será muito profundo, e temos certeza que ao concluirmos aqui a mensagem, sairemos daqui muito, muito abençoados por Deus, amém? Além de abençoados, mais preparados para o reino dos céus, mais preparados para encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo em majestade e glória. O livro do profeta Daniel, o capítulo mais importante referente ao juízo investigativo é o capítulo 7. É o capítulo 7. Talvez você que é um estudante da Bíblia pense assim, mas eu pensava que fosse o capítulo 8. Porque no capítulo 8 tem uma profecia muito importante, que é Daniel 8:14, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, que é um texto-chave, um texto muito importante. Mas o texto mais importante de Daniel é o capítulo 7 aqui do seu livro. E com a Bíblia aberta aqui, queridos, Daniel capítulo 7, olha o que diz o versículo 8, presta atenção. Então Daniel tem uma visão, e nessa visão ele vê e relata aqui, Daniel 7, verso 8. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, ou olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Então, o primeiro elemento aqui, um chifre pequeno, que fala arrogâncias. Versículo 9, na sequência. Então, após o chifre pequeno, o que Daniel vê? Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, diz a palavra. E os cabelos da cabeça eram como a lã, ou em outra tradução, como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram em fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, do ancião de dias. Milhares de milhares o serviam, e milhões, ou miríades e miríades, como está em outra tradução,
estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Essa expressão é muito importante. Milhares de milhares que servem neste tribunal. E livros que são abertos, que estão abertos. Aí lá no versículo 13 diz assim, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém, como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Agora, olha esse elemento interessante na profecia. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Ao lermos aqui essa profecia, queridos, nós vemos aqui 3 elementos que vêm numa sequência, e isso é muito importante. Porque através desses 3 elementos, nós conseguimos identificar a data onde se iniciou o juízo investigativo. Então, isso é importante. E os 3 elementos são um chifre pequeno, um tribunal ou um juízo e o reino de Deus. Esses 3 elementos são tão importantes nesse texto que essa sequência se repete 3 vezes no capítulo 7. Ou seja, o locus da profecia aqui, queridos, o que chamou a atenção do profeta Daniel foi essas 3 sequências. Repito, chifre pequeno, um tribunal e o reino eterno ou o reino de Deus. Quer ver as outras 2 vezes que aparece aqui no capítulo? Versículo 21, olha que interessante. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, ou prevalecendo. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, juízo. E veio o tempo que os santos possuiriam o reino. Nesses 2 versículos, a mesma sequência. Chifre pequeno, juízo e reino de Deus. Já no versículo 25, acompanhe comigo. O que o chifre pequeno faria, queridos? O que ele faria? Verso 25. Ele falará contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e tentará mudar a lei e os tempos. Os santos lhe serão entregues nas mãos dele por um tempo. Isso aqui é muito importante, irmãos. Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, as atividades do chifre pequeno. Verso 26. Na sequência, mas depois será instalada a sessão do tribunal. Ou seja, depois do chifre pequeno, diz o texto, viria o tribunal, viria o juízo, diz o texto. Para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Agora o verso 27. Mas o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Acompanhe comigo aqui na tela, preste atenção. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 são visões paralelas. A profecia ela é recapitulativa, de maneira que Deus dá visão ao profeta e depois ele amplia o assunto e vai ampliando. Ou seja, temos que estudar sempre o capítulo 7 junto com 2 e o 8. Faça um exercício em casa hoje, pegue uma folha ali, estude o capítulo 2, o 7 e o 8 e anote ali os detalhes que você possa encontrar ali na profecia. No capítulo 2, quando você estuda, sabemos que ele conta a história do mundo, né? Através de uma estátua, de um sonho que o rei Nabucodonosor teve.
Quando você começa a notar os detalhes ali, o que você percebe? De maneira nítida ao você ler a Bíblia. Que você tem um elemento chamado Babilônia. É falado ali pelo nome. Daniel fala ao rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. O reino de Babilônia é a cabeça de ouro. Aí a profecia vai continuar na sua sequência, e o último elemento é o reino de Deus. Ou seja, na profecia de Daniel temos 7 elementos. No capítulo 2, o primeiro e o último são identificados pelo nome. Muito bem? No capítulo 7, que acabamos de ler aqui, nós temos 2 elementos na profecia que são identificados pelo nome. Juízo final e reino de Deus. E mais de uma vez. Juízo final, depois o reino de Deus. Juízo final, depois o reino de Deus. Muito bem? Já em Daniel capítulo 8, mesma coisa. Só que lá é mencionado a Medo-Pérsia, a Grécia e a purificação do santuário. Juízo final e purificação do santuário são a mesma coisa na Bíblia. Juízo final, purificação do santuário é a mesma coisa. Então nós temos aqui um diagrama bem interessante dessas profecias do profeta Daniel. Muito bem? E aí quando você começa a preencher a profecia, você percebe que o ponto número 1, ou ponto de partida da profecia, que é Babilônia, na sequência a Medo-Pérsia, na sequência a Grécia. Aí, para entender os outros elementos na sequência, nós temos que usar o método historicista de interpretação da profecia. O que o método historicista ensina? Que a profecia vai se cumprindo ao longo da história e a Bíblia comprova a história. Isso é muito legal, irmãos. A história e a Bíblia andam de mãos juntas. Existem outros 2 métodos de interpretação da profecia, que é o método preterista e o método futurista. O método preterista pega todas as profecias e coloca no passado em algum ponto. Quem usa esse método são os nossos irmãos católicos. Eles pegam todas as profecias e colocam lá no passado em algum momento. Perfeito? O método futurista, o nome já diz, pega todas as profecias e coloca lá no futuro em algum momento. Ou seja, para os preteristas, por exemplo, o reino de Deus já chegou. O juízo foi quando Jesus morreu. E para os futuristas, esses elementos aqui, ó, Babilônia, enfim, a cabeça, o animal espantoso, são coisas que vão ocorrer ainda antes da volta de Jesus. Quando você vai estudando a história, você vai perceber de maneira muito clara, irmãos, que quando houve essa sucessão de reinos, Babilônia, depois a Medo-Pérsia e a Grécia, na sequência, nós temos Roma Imperial. E depois de Roma Imperial sai um outro poder, que aqui é chamado de chifre pequeno, que é Roma Papal. De maneira, que a profecia, ela fica desta maneira aqui, ó. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. Roma Papal teve a sua hegemonia de 538 a 1798, 1260 anos, que é o que está aqui no versículo 25. 1260 anos de supremacia papal. Segundo a profecia, depois de Roma Papal, o que viria, irmãos? Para tirar um 10, o que viria? O juízo final. Então nós temos aqui uma ordem cronológica de eventos e acontecimentos que ocorreram no passado, que ocorreram exatamente como a profecia apontava. Na sequência, em algum momento da história, pós 1798, iniciaria-se o juízo final. Isso é muito importante, porque a profecia é clara em apontar que existe lá no céu um juízo ocorrendo. Um juízo que está acontecendo. E ele teve início, segundo o capítulo 8 de Daniel, versículo 14, quando você interpreta aquela profecia, a partir de 1844. Irmãos, e depois do juízo, qual é o elemento que vem na profecia? Qual é o elemento? O reino de Deus
com a volta de Jesus a este mundo. Então, irmãos queridos, presta atenção. A gente tem que ler a Bíblia, e a Bíblia tem que mexer com a gente. A gente tem que ler a Bíblia com os olhos atuais do século 21, e o estudo tem que mexer com a gente, tem que fazer diferença na nossa vida. Então, quando eu olho aqui nesse texto, queridos, eu vejo de maneira clara que hoje, que agora, que nesse momento, nós vivemos num dos momentos mais importantes da história deste mundo. O juízo investigativo pré-advento. Ou seja, Jesus está lá no céu, no santuário celestial, à destra do Pai, e Ele está julgando, de 1844 para cá, os fiéis. Aí o livro do Apocalipse vai dar mais elementos aqui. Vamos ali, Apocalipse 11. Apocalipse 11. Último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, lá no capítulo 11. Onze, 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para acontecer o que, irmãos? Para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Aí no versículo 19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. A arca da aliança ficava no lugar santo ou santíssimo, lugar santo dos santos do santuário. E ali no santuário terrestre, que é uma cópia do santuário celestial, no lugar santíssimo ocorre a purificação ou juízo final. O que a Bíblia ensina para nós, irmãos? Que Jesus está hoje, de 1844 para cá, julgando os mortos em Cristo. Então Jesus julga os mortos em Cristo. De maneira tal, uma pessoa fiel descer à sepultura, o nome dela entra perante o tribunal. E segundo a profecia, nomes são aceitos e nomes são rejeitados. E ao nome desse fiel entrar no tribunal, será dado o veredito: absolvido ou condenado. E o capítulo 20 do Apocalipse mostra isso em detalhes. Vamos aqui ao capítulo 20. E agora eu quero pedir atenção sua, viu? Sua atenção para esse assunto. Terceiro tema, um total de 10, dos 10 dias de reavivamento. 10 dias de oração, de reavivamento. Não esqueça, amanhã às 19 horas temos um compromisso para continuar estudando a palavra. Nosso irmão, assim, o irmão Wagner vai pregar aqui um sermão poderoso, que vai tocar o seu coração e o meu coração também. Quarta-feira estaremos juntos, sexta e sábado também. No capítulo 20, versículo 11, na minha Bíblia tem um título, na sua tem também? Qual o título que está aí? O juízo de Deus. Então aqui está falando do juízo. Mostra elementos de Daniel e elementos do capítulo 11 também. Aí você vai montando o quebra-cabeça, a profecia fica clara. Então lá no capítulo 20, verso 11, diz assim, ó: vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também quem, irmãos? Quem, irmãos? Os mortos, os grandes e os pequenos. Pessoas importantes, pessoas simples. Os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos o que, irmãos? Livros, no plural ou no singular? Plural ou singular?
Plural, ou seja, mais de um livro, certo? Então foram abertos livros. Ainda um outro livro, agora no singular, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito aonde, irmãos? Nos livros. Verso 13. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Queridos, o juízo investigativo, ele se dá, e a condenação ou absolvição depende do que está escrito nos livros. Então os mortos são julgados, eles são julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. Então o que eu compreendo, irmãos? Tem que raciocinar e pensar. O que dá o veredito é o que está escrito nos livros. O que está registrado nos livros é que dá o veredito. Puxa, peraí, quer dizer que eu sou salvo então pelas obras? Segundo o que está escrito nos livros? É o que está falando ali. Mas a salvação é assim, irmãos, presta atenção. Nós somos salvos pela graça, justificados pela fé, como aprendemos aqui na vigília, sábado passado, justificado ou perdoados pela fé, e julgados ou condenados pelas obras. Pelas obras. E aí, queridos, lição de casa para vocês, viu? Ler a apostila, aprofundar no assunto, mas ler o livro Grande Conflito, lá no capítulo 28. Capítulo 28. E lá diz assim, ó. Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. E ao você estudar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que existe 3 livros no céu. Um chama livro memorial, segundo Malaquias 3,16. No livro memorial está anotado todas as suas boas ações. Todas as minhas boas ações estão registradas no livro memorial que está nos céus, anotados por um anjo. Existe um outro livro que chama Livro de Registro de Iniquidades, ou Livro de Pecados, onde tem os atos pecaminosos. E existe um outro livro que é o Livro da Vida. Livro da Vida. Quando uma pessoa se batiza, segundo João capítulo 3, e segundo o capítulo 21 do livro do Apocalipse, o nome dela vai para o livro da vida. Olha aqui para mim, você que não foi batizado ainda. Ser batizado, ser batizada seria uma decisão muito inteligente sua. Eu já fui batizado há 22 anos atrás. No dia 20 de julho de 2002. Na Escola Adventista de Interlagos. E naquela tarde e noite batizaram-se 150 pessoas. Naquele momento, 150 pessoas tiveram o nome escrito no livro da vida. Amém? Sábado que vem teremos o batismo aqui. O nome de uma pessoa será escrito no livro da vida. E você que não se batizou ainda por algum motivo, nos procure o irmão Cláudio. Vamos preencher sua ficha, fazer alguns estudos extras se for necessário, mas não deixe passar as horas de se entregar a Jesus através do batismo. Muito bem? Então esses são os livros que tem lá no céu, do qual nós lemos aqui, ó. Abrem-se livros. O outro livro, o livro da vida, foi aberto. Agora, queridos, presta atenção que a tampa da chaleira vai voar agora, viu? Como disse um pastor lá no Encontro dos Anciãos. Presta atenção. Livro Grande Conflito, capítulo 28, estude em casa hoje, se possível. No livro Memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido,
toda palavra de terna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. Todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo encontra-se registrado. Suas palavras de fé, seus atos de amor, meus atos de amor, acham-se registrados no céu. Talvez você sofre lá no trabalho porque você é um cristão fiel. Talvez você é ridicularizado, como eu já fui na empresa que eu trabalhava. E você aguenta ali para, não revidar. Mas Jesus Cristo, o Espírito Santo, habita em você. E você suporta as provações por amor de Jesus. Deus, irmãos, está vendo, amém? Deus está vendo. Cada luta, cada sofrimento que você passa por amor a Jesus, Deus está vendo e Deus está anotando em detalhes nos céus. Isso é bom, né? Ao lado de cada nome, agora falando do livro de registro de iniquidades. Ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto juntamente com toda hipocrisia. Aqui tem uma coisa, queridos, triste nas fileiras de Deus. Pecado secreto e hipocrisia. Pecados secretos no meio de povo de Deus, que sermão não arranca, que visita não arranca, que nada contribui para você, a pessoa, enfim, não se favorece das graças de Deus e das bênçãos que Ele dá. E está lá secreto, e acariciando esse pecado. Quando você vai abandonar isso? Agora o triste nas fileiras de Deus, irmãos, é a hipocrisia. A palavra hipocrisia é uma palavra grega. E as famílias na Grécia Antiga iam para o teatro. Não tinha televisão naquela época, certo? Então iam para o teatro, assistir as novelas. Quando estava ali no meio da apresentação, o filhinho puxava a barra da mãe e falava: mãe, quando eu crescer eu quero ser hipócrita. Hipócrita é um ator, um fingido, um duas caras. Aquele que em casa é um, na igreja é outro. Hipocrisia na fileira de Deus, registrada nos céus. Em detalhes, irmãos. Continua a passagem. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu que foram negligenciadas. Momentos desperdiçados. Oportunidades não aproveitadas. Influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. No juízo, irmão, será examinado o uso feito de cada talento. Cada talento que foi nos concedido pelo céu. No juízo será... E aí, o que você fez com o talento que eu te dei? Como empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo céu? Capital é a grana, o dinheiro. Tem pessoa que pensa que vai para o céu, irmão, sendo infiel nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos é de Deus. Ele que determinou a oferta, você determina. E a oferta é conforme a bênção. Mas o dízimo é de Deus e é sagrado. No céu não terá ladrão. Vai ter ex-ladrões, mas não terá ladrão. O capital que Deus está concedendo a você, você está reconhecendo Deus como doador de todas as coisas, e você está devendo fiel àquilo que Ele pede. E quando fala de 10% na Bíblia, queridos, é o mínimo, 10%, é o mínimo. Será cobrado no dia do juízo final. Como empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo céu? Empregamos nós as faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração, no cérebro, para a glória de Deus e a bênção do mundo? Pessoas com talentos incríveis.
pessoas com aptidões extraordinárias. Você fala assim, você pode ajudar no departamento? Não posso, mas na empresa é um CEO, é um líder, poderia ser um homem, uma mulher que pudesse liderar a sua igreja, a igreja de Deus, mas não. Não dá para mim. Empregamos nós as faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração e no cérebro, para a glória de Deus e bênção do mundo? Como usamos o nosso tempo, a nossa pena, a nossa voz, o nosso dinheiro, a nossa influência? Que fizemos por Cristo nas pessoas dos pobres, dos aflitos, órfãos ou viúvas? Deus nos fez depositários de sua santa palavra. Que fazemos com a luz e verdade que se nos foram para tornarmos homens sábios para a salvação? Acho que esse é o penúltimo aqui, ou é o último. O oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros dos céus. Existe o relato de deveres não cumpridos para os semelhantes, do esquecimento dos preceitos do Salvador. Ali verão quantas vezes foram cedidos a Satanás o tempo, o pensamento, a força, aos quais pertenciam a Cristo. Triste é o relato de que os anjos levam para o céu seres inteligentes, seguidores professos de Cristo, que estão absortos na aquisição de posses mundanas ou no gozo de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo, força são sacrificados na ostentação e com descendências próprias. Poucos, porém, são os momentos, presta atenção, irmãos, dedicados à prece, ao exame das Escrituras, à humilhação de alma e à confissão de pecados. Olha aqui o objetivo dos 10 dias. Orarmos mais, confessarmos mais os nossos pecados a Deus, nos humilharmos perante a Deus, examinar as Escrituras Sagradas. A gente tem que organizar a nossa vida para que a gente possa priorizar aquilo que realmente é importante. Por isso que os 10 dias a ênfase é a intimidade com Deus, estudo da Bíblia, oração. Isso que eles vão mudando e transformando o seu coração e o meu coração. E o último texto aqui do Espírito de Profecia. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado, aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento e nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial. Irmãos queridos, a gente nunca pode esquecer isso. No juízo, nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Segundo o que se consta nos livros, será dado o veredito. Sendo assim, irmãos, como é que eu devo viver e o que eu devo fazer? É simples e fácil. É simples. Mas não sei se é fácil. É simples. Lá no céu tem registro de pecado do Marcelo. Eu tenho que confessar, pedir perdão e me arrepender. Provérbios diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, esse vai alcançar misericórdia ou alcançará misericórdia. Irmãos, tem registros seus lá nos céus detalhadamente. Pelo sangue de Jesus, eu tenho que confessar os pecados, irmãos. Vou te ensinar aqui, queridos, um exercício que eu tenho feito de vez em quando, para confessar pecados, irmãos, que é algo assim, que dá muita leveza ao coração. Abre os 10 mandamentos, dobra o joelho e começa a confessar os pecados por cada mandamento. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Aí você confessa, Senhor, eu tenho colocado outras coisas no lugar do Senhor.
Tem outras coisas que competem contigo. E eu gosto, Senhor. Eu gosto. Mas, Senhor, me perdoa. Aí você vai pedir para Deus o arrependimento. Mas nós somos tão pecadores que a gente não consegue nem se arrepender verdadeiramente. Você fala, Jesus, coloca no meu coração o arrependimento verdadeiro e genuíno. Por isso que está me afastando do Senhor. Aí você vai ler o segundo mandamento. Senhor, não faça mais de escultura. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, lembra do sábado, e assim vai indo. Faz isso, irmãos. Mas peça para Deus colocar arrependimento. E outra coisa, irmãos, o arrependimento nunca deve ser uma barreira entre você e Deus, viu? Jesus sempre vai estar de braços abertos. Eu não preciso esperar me arrepender para ir a Jesus. Eu vou do jeito que eu estou. E a bondade de Jesus e o amor de Jesus, segundo Romanos 2, verso 4, vai me levar ao arrependimento. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje? Jesus está julgando os mortos em Cristo. E quando a gente fala isso, irmãos, a gente fica com o coração sensível. Porque se hoje for o meu último dia, um dia vai ser meu último dia. Um dia vai ser o seu último dia. Um dia vai chegar a nossa vez de comparecer perante o tribunal. Aí vai ser dado o veredito. Então Jesus julga os mortos em Cristo. E os mortos sem Cristo? E os mortos que não querem saber de Cristo? Já está condenado direto. Está condenado direto. Quem fala isso é o próprio Jesus, lá em João capítulo 3, versos 18 e 19. Ele fala assim, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram viver em trevas. A luz veio ao mundo e as pessoas preferiram viver em trevas. O que é a luz, irmãos? Jesus. O que é a luz? A palavra de Deus. Não é isso que diz lá o Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é o teu? E luz para o meu caminho. Mas luz também quem, irmãos? São cristãos verdadeiros e autênticos. Mateus 5,16. Que a vossa luz brilhe, para que as pessoas vejam e contemplem e dê glórias a Deus. Através da sua vida, você que brilha para Jesus, pessoas vão conhecer a Deus. No juízo, irmãos, ninguém é indesculpável. A luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram viver em trevas. Juízo investigativo pré-advento, julga os mortos em Cristo. Chegará um dia, irmãos, que Jesus vai começar a julgar os vivos em Cristo. Não sabemos como que é isso e quando que é. Sabemos como que é. Quando não sabemos. Mas Jesus vai julgar os vivos em Cristo. Julga o vivo 1, vivo 2, vivo 3, 7 bilhões de habitantes. Quando ele terminar de julgar o último vivo em Cristo, aí fecha a porta da graça. Quem salvou, salvou. Quem não salvou, não salva mais. Ou seja, irmãos, na questão do juízo investigativo, para que nós sejamos vencedores, nós temos que ter duas coisas em mente. Primeiro, a brevidade da vida. E a gente está experimentando na pele isso. A brevidade da vida. E o segundo, meu nome pode entrar no tribunal a qualquer momento. Ou seja, irmãos, temos que viver a vida cristã de maneira certa. Temos que aproveitar as oportunidades que o céu nos dá para crescer em graça e conhecimento. E sermos servos poderosos de Deus. Vou fazer o apelo e concluir. Irmãos queridos, Jesus Cristo, Ele veio a este mundo, viveu uma vida perfeita, que pela fé acreditada a você e a mim, morreu uma morte vergonhosa no meu e no seu lugar. Jesus viveu, morreu. Segundo a profecia, no terceiro dia, Ele ressuscita. Ele ressuscita, sobe ao céu, seu sacrifício é aceito, Ele desce à terra. E aqui na terra Ele passou 40 dias
E o livro de Atos diz, no capítulo 1, primeiros versículos, que nesses 40 dias, Jesus foi visto por muitas pessoas, pregando as coisas concernentes ao reino dos céus. Ao final desses 40 dias, Jesus está orientando os discípulos, está ensinando os discípulos, quando de repente Jesus começa a subir à vista deles. O anjo encosta do lado deles e fala assim: por que estão olhando para os altos, varões galileus? Esse Jesus que foi assunto ao céu, virá do mesmo jeito, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Ao Jesus subir aos céus, irmãos, há uma festa. Salmo 24. Abre-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abre-se os portais para que entre o Rei da Glória. E lá no céu, irmãos, houve 10 dias de festa. Jesus é coroado à destra da majestade, capítulo 4 e 5 do Apocalipse. E ali, queridos, nesses 10 dias de festa, os discípulos estão aqui na terra, no cenáculo. E nesses 10 dias de oração, nesses 10 dias de jejum, eles resolvem as suas diferenças. Alguns eram brigados, um queria ser maior que o outro. Eles resolvem as suas diferenças, confessam os seus pecados entre si. Oram a Deus confessando suas faltas e seus pecados. E o livro Atos dos Apóstolos, da Sarah White, nos primeiros capítulos, para o capítulo 1, 2, 3 e 4, diz que naqueles 10 dias, irmãos, eles pensavam em Jesus. Como foi viver com Jesus, andar com Jesus. Eles pensaram cada momento com o Mestre. E o coração deles se compungiu. A confessar as faltas e pecados. Qual que é o segredo para o arrependimento verdadeiro e genuíno, irmãos? É contemplar o Mestre. É ter intimidade com Jesus. É passar tempo com Jesus. Quando terminou os 10 dias, irmãos, o Espírito Santo foi derramado com poder. E eles pregaram as grandezas de Deus. E muitas pessoas foram salvas, amém? Nós estamos aqui, irmão, para nos consagrar, para resolver as nossas diferenças, para olhar mais para Jesus e andar com Jesus. E depois nós temos desafios. É Semana Santa, é evangelismo das mulheres, é evangelismo da primavera, grandes eventos, mas nós temos que nos consagrar. Pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, para proclamar a mensagem da cruz. A pregação. Eles lembraram que Jesus deram orientação para eles, irmãos. E eu termino. Quero chamar aqui a Lara, que vai cantar uma música. E Jesus falou assim para eles: ó, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. E as palavras de Jesus no ouvido deles: sem mim nada podeis fazer. Anos depois, Paulo acrescenta dizendo assim, ó, Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Se não há condenação, há o que, irmãos? A salvação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que permanecem na videira. Para eu e você sermos vencedores no juízo investigativo, irmãos, que é uma realidade bíblica, que vai acontecer na sua experiência e na minha experiência também. Para nós sermos vencedores, irmãos, o segredo é Jesus. Estar em Cristo. Estar ligado à videira. Amando Jesus, imitando Jesus e seguindo o seu exemplo. A Lara vai cantar uma música. E se você tem um desejo de fazer uma entrega total a Jesus, sem reservas, ore. Se você quiser já confessar algum pecado, confesse. Mas ore, se entregue. Não deixe passar essa oportunidade, porque está registrado lá no céu, que no dia 24 de fevereiro, no ano de 2024, às 12 horas e 3 minutos, você tomou uma decisão, você se entregou e está registrado.
E Jesus vai enviar o Espírito Santo em poder. E vai te dar força para você cumprir esse voto. Para você ficar firme até o fim. Conforme a Lara canta, abra o seu coração. Ore a Deus. E depois que você fez a sua oração de entrega, fique em pé. Fique em pé. E eu vou orar pela sua entrega e pela minha entrega também. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Abra seu coração. Cristo Ele, Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. amém? Esta é uma manhã de salvação. Esta é uma manhã de entrega. Esta é uma manhã de perdão. Abra seu coração. Se entrega a Jesus. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou. É o exemplo dele. Sendo o Senhor do céu, na terra e mar escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário um triste momento dilaceraram o seu coração. Cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Oh, Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez
para ser o nosso Salvador. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Amém. Jesus Cristo lá no céu, Ele é o juiz, segundo a profecia. Mas Jesus também é o advogado. Se o seu juiz é o seu advogado, a causa é ganha. Não precisamos temer o tribunal. Não precisamos temer o juiz investigativo, se estivermos em Cristo. Que Deus te abençoe. Que te viva uma vida, possamos viver, irmãos, uma vida de consagração a Jesus. Consagração a Jesus. Eu, você, a nossa casa. E que essa igreja esse ano, depois dos 10 dias, o Espírito Santo seja derramado com muito poder, irmãos. E as maravilhas de Deus sejam pregadas. E muitos se agreguem a nós aqui também. Esse é o desejo de Deus, está na profecia e Ele quer muito isso. Eu quero muito isso. Que aproveitemos essa grande oportunidade. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer porque mais uma vez a Tua santa e boa palavra tocou o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos confronta, ela mexe com a gente. Esse é o intuito, a Bíblia está aqui para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar em justiça. E nós somos muito gratos, Pai, pela oportunidade que tivemos de estar aqui, para ouvir a Tua palavra. Saindo daqui, Pai, teremos tantas lutas, tantos desafios, o pecado que habita em nós, as influências externas, mas tenha misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa, nos purifica, nos transforma. Coloca, Senhor, dentro do nosso coração arrependimento verdadeiro e genuíno. Que possamos, Senhor, orar mais, ler mais a Bíblia, nos humilharmos perante o Senhor, confessar os nossos pecados, nos ajude a termos a experiência que os apóstolos tiveram naqueles 10 dias de consagração, e da qual ao final deles o Senhor derramou o Espírito Santo em plenitude. Abençoe essa semana especial, esses 10 dias, possa ser um marco na nossa existência. Ao ir para casa, Pai, nos proteja e nos guarde. Abençoe as atividades desse sábado, abençoe esse sábado de maneira especial. Nos traga para a próxima reunião amanhã à noite. E de maneira especial, Senhor, seja com o pastor Ismael, com Mateus e com a Isabela. Conforte o coração deles de maneira poderosa. Eles creem e têm certeza que muito em breve haverá um reencontro. Abençoa aqueles que estão sofrendo, Pai. Chega com aqueles que estão no leito do hospital, como a nossa irmã Mariana. E que possamos viver uma vida de entrega, sabendo que um dia chega a nossa hora. Pai, que nos entregamos ao Senhor inteiramente, orando em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta o seu irmão que está do seu lado e fala assim: nós estamos salvos em Cristo Jesus. A saída será organizada, tá? Pelos diáconos. E queremos lembrar vocês que amanhã continuamos com mais um dia dos 10 dias de oração, tá bom? E você é nosso convidado mais que especial amanhã às 7 horas da noite, para estar aprendendo mais sobre esse manual diário Rumo ao Lar, o Primeiro Deus.